Pois sabemos de Iva que ela está a trabalhar, não sei onde está o Zan, não comunicou. Ai. Pois em breve vão partir para Cuba. Que dia sai? O dia 5. Ok. E 3 semanas vamos estar lá. Então, que tal a semana? Foi boa? Nós passamos bem a semana e quando tens uma viagem que logo vais realizar, não começas a pensar nessas coisas para estar preparado e tudo isso. Então, Norma tem muitos pensamentos na viagem, comunicando com as filhas e tudo. Mas que bom que há possibilidades dessas visitas de vez em quando, se seja para Lisboa, ou Brasil, ou Cuba, ou qualquer lado que seja onde estão nossos queridos. Então, a Sandra e Eric estão bem, ela continua a recuperar daquela mordida do cão que recebeu lá em Suíça, mas está bem e já esses momentos às vezes nos deixam marcados, não? Eu fui atacado por um cão de jovem. E logo outra vez de adulto, fazendo visitas no estado de Oklahoma. E aquela segunda vez deixou-me com um pavor dos cães. E levou décadas para que eu podia estar à volta, ainda um cão pequenino. Sem ter aquele medo, não? Então, diferentes experiências nos podem impactar muito e graças a Deus, mais ou menos já não tenho nada aquele pavor de um cão, mas imagino que a algum nível a Sandra ficou pelo menos impactada com aquilo. Então, lembramos deles. Ela perdeu a mãe, logo a cuidar do pai, tudo isso. Como nós sentimos para os nossos queridos, ela está preocupada para ele. E é nisso, por isso queria estar a seu lado nesses dias depois de perder a mãe. Mas quem mais temos comunicado nessa semana? Podemos ter alguma petição para lembrar juntos? Então, certamente nossos irmãos que não estão a trabalhar em algum lado e não estão no nosso meio, queremos lembrar deles, que suas prioridades sejam guiados pelo Senhor e que outras influências não os dominam. Mas o que mais? O quê? Alguma benção desta semana? Além de não ter que usar a máscara? Sim, Rosalina. Aqui é uma petição, uma benção para a minha madrinha, que ela está a sofrer muito. Ela tem 95 anos, mas agora apareceu-lhe uma doença incurável. E ela, coitadinha, está a sofrer muito. Queria pedir que Deus lhe desse o melhor que pudesse dar para ela. Como se chama ela?
Emília. Emília. Ok. Sim, Lígia. Una petición para mi hermana mayor, que el médico le diagnosticó una insuficiencia venosa y tiene un problema en una pierna, tiene una dolencia todo el tiempo, producto de la insuficiencia venosa. Sí. Ella se llama Gladys. Gladys. Sí. A mencionaste a semana Sim. passada, não? Sim. Se lembra? Então, Amélia e Gladys precisam da graça e benção do Senhor. Quem mais? Há alguma coisa? Senhor. Não lembro o nome da família, porque não os conheço, mas é uma família missionária lá na Espanha que nesta semana encontraram o filho, acho que tem como 8 ou 9 anos, encontraram com um tumor benigno na cabeça. E está a afetar o menino muito. E tiveram que levar de avião médico aos Estados Unidos. Saíram ontem, ou sexta-feira, não. Mas lembra daquela família? A família jovem só tem como 3 anos lá na Espanha. Mas eu só ia pensando, imagino que há muito bons médicos lá na Espanha, não? Mas às vezes acudir ao que conhecemos, pelas razões que sejam, não? Nossos meninos, quando ficam mal e querer ajudá-los, como Deus conosco. Ok, eu também não lembro o nome da família. Deus nos lembrará. Mais alguma coisa? Juan Carlos, queres guiar-nos e lembrar destas e nossos irmãos que precisamos no nosso meio, não? Nossas famílias. Que Deus faça sobre entre nós. Nosso Pai e nosso Deus, obrigado por este dia. Obrigado pelas muitas bênçãos para as nossas vidas. Obrigado pela tua misericórdia e obrigado por este tempo que podemos nos reunir para te louvar, para estudar a tua palavra e para ter comunhão uns com os outros, Pai. Queremos te pedir en este momento, Pai, por nossos irmãos, cada das famílias da nossa igreja, que você com cada deles as suas necessidades e que o Espírito Santo esteja obrando na vida de cada deles e nas nossas vidas próprias, meu Pai, para não buscar ser a tua vontade primeiro do que tu nada, Pai. Ajuda-nos a ser testemunhas e a buscar te obedecer em cada uma das nossas vidas. Queremos lembrar esta família que ha sido mencionada por doença, a Emília, que está a sofrer uma doença incurada. Pai, te peço que o Espírito Santo seja em nossa vida, que se ela não te conhece, possa te conhecer e que tu possas obrar em nossa vida e te glorificar. Seja com a Gladys, com esta doença venosa, oh Pai, obra na sua perna e que ela possa ter sanidade, poder recuperar, oh Pai. Também peço por sua vida espiritual, pela coisa que ela possa precisar, se não te conhece, que possa te também conhecer. Recordamos esta família de missionário com um filho doente, sabemos quão abrumado
obrigado fica no nosso coração quando tem um filho segundo a família e glorifica-te em meio desta situação. Peço-te que podamos te honrar neste dia e que tudo o que façamos seja para a honra e glória com o perdão de nossos pecados, pedimos-te pelo nome do Espírito. Amém. Amém. Estes domingos de missões e as apresentações que todos fizeram, não queremos perder o que estivemos a perceber e sentir através dessas diferentes apresentações. Então, a grande comissão. Como? Todas as nações, a cada criatura, como Deus enviou ao Senhor Jesus que nos envia a nós, os diferentes evangelhos, estou a lembrar a grande comissão, pregação, o arrependimento e a remissão dos pecados no nome de Cristo. Até que Ele volte. Se o tomamos a peito, se somos sérios em tomar essa ordem do Senhor às nossas vidas, como é poder realizá-lo? Somos hoje menos que em muitos domingos, nem chegamos a uma dúzia hoje. Mas imagina aqueles primeiros irmãos também, eram poucos, muitas vezes muito poucos chegaram a congregar-se, então experimentaram coisas semelhantes. E como é que vamos chegar a todo o mundo? Sim, agora sabemos que há outras igrejas. Só houve aquela igreja naquela altura que Cristo começou com os discípulos. Mas quase 9 bilhões de pessoas é um número muito grande. Milhares de nações, ou centenas, desculpe. Como chegar a cada nação, a cada pessoa em cada nação, e tribo, e etnia, pregar o Evangelho até que eu volte. Como? Pensamos, pensamos num domingo com mais irmãos presentes, ok? Então somos 20. Como nos dividimos? Como determinamos a quais nações? E logo, com ideias assim, como é que chegamos a essas nações? E viver lá para pregar. Paulo andava de cidade em cidade, não? Com sua equipe. Às vezes tomou barcos para viajar. Sei que caminhava muito, mas algumas vezes
uma vez que igrejas foram iniciadas, irmãos o receberam nas suas casas e o alimentaram e tudo, mas no início não foi assim. Ele teve que pagar a chegar a qualquer lado para comprar comida, para tomar um barco, para chegar para lá, Então, requer pessoal para ir, não? Requer dinheiro para que chegam, para que tenham o básico para viver e pregar. E logo se alugamos locais, o dinheiro é essencial. O mundo não dá estas coisas. Normalmente não. Então, como é que chegamos a cumprir esta ordem? É pela fé, irmãos. É pela fé. Se ajuntamos tudo que temos, e se todos fôssemos a uma área do mundo, com nossas famílias, e usássemos todos os bens que entre nós que temos, não dá. Deus o fará quando irmãos estão dispostos a pisar as águas da obediência pela fé. Há mensagens que desfruto em pregar porque me falam a mim tanto essas diferentes porções das Escrituras. Eu delineei uma mensagem hoje, mas estou a pensar naquela vez que Elias pregou fielmente. No seu caso, sua pregação foi ao rei Acabe, que estava totalmente em pecado e guiando a nação, os 10 tribos do norte, estava guiá-los muito mal e na idolatria e paganismo. Sua esposa Jezabel. E naquele momento o trabalho de Elias foi pregar ao rei do seu pecado, enfrentá-lo com o pecado. E ele fielmente foi. Estou a pensar em 1 Reis capítulo 17, se lembro bem. Mas ele foi, pregou ao rei, anunciou a sentença de Deus sobre o reino de Acabe. E Jezabel ficou muito zangada com o pregador. Fugiu Elias porque a rainha ia matá-lo. E Deus sabia já tudo ele. Disse, vai para esse rebanho. Morava lá algum tempo, sem nada. E Deus, ele bebia da água de ribeira. E Deus sempre trouxe pão e carne dia a dia por uns pássaros para Elias comer. Imagina? Não sei se alguma vez ficaste nas áreas selvagens, sem nada. Eu tenho andado muitas vezes na caça ou na pesca, ao lado de ribeiras e rios e coisas assim, e nada, não podia haver nenhuma propriedade nem perto, tal. Não como Elias, mas lá na natureza.
Mas aquele pássaro trouxe fielmente o que precisava o profeta. Mas um dia deixou de vir o pássaro e Deus falou a Elias, disse, levanta-te e vai a Sarepta de Sidão. Eram como 200 quilômetros a pé, onde Elias estava. Foi, não sei se comia ou não no caminho, mas foi, chegou às portas da cidade, houve uma viúva a recolher lenha, e a ler a história brevemente vou dizer, ela estava a preparar a última comida para ela e seu filho. Esperavam comê-la com o filho e morrer de fome, porque na sua comunidade ninguém se importava com ela. E Deus disse a Elias, manda que aquela viúva te sustenta. Porque não me mandou manda-me a padeiro que tem muito. Essa viúva. E aquela história, Elias disse à senhora, por favor, faz-me um pão. E ela explicou a sua situação. E ele disse, sei, mas faz-me para mim primeiro. Queremos perguntar aos vizinhos dela o que eles acham deste profeta. E tudo menos bom. O que acho que é? Pode ser tua última comida e não vamos ajudar-te, mas... não, mas ela, contra todo raciocínio de uma mãe, fez para o profeta primeiro. E logo a história, Deus sempre fez mais farinha na jarra. Na recipiente. Anos viviam porque Deus multiplicou. Deus multiplicou. Por quê? Porque ela pisou águas de fé que nunca teria experimentado. De outra maneira. Sabemos que há igrejas religiosas que abusam de passagens assim para se enriquecer, os líderes. E muitos exemplos há disso. Mas não queremos perder a preciosa verdade destas passagens, porque alguém abusa deles. Deus os colocou na sua palavra para nós, para que impacte nossas vidas e tenhamos verdadeiros exemplos para seguir no nosso andar em Cristo. Então, eu quero citar dois parágrafos da última mensagem que vos trouxe. Deus utilizou a nação de Israel para trazer um Salvador para todos. Israel tem bênçãos específicas por ter sido a linhagem do Messias, mas o Messias veio para oferecer salvação a cada pessoa, em cada povo, em todo o mundo. Como Israel tinha a responsabilidade de ensinar a revelação de Deus a todos os povos, mas recusaram,
Os que são os filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus têm a responsabilidade de levar a verdade do Evangelho a cada criatura até que Jesus volte para os céus. O que chamamos a grande comissão nestas passagens obriga ao crente em Jesus Cristo a consagrar a sua vida a esta comissão. O cristão, tanto a igreja, que não se consagra à evangelização do mundo, está a contradizer, ou por cegueira espiritual, ou ignorância, ou por rebelião, está a contradizer uma parte essencial de quem é em Cristo. O mandato é real, é atual e não se pode escapar. Cada crente prestará contas ao Senhor Jesus por obedecer ou não. Mais outra que direi. Sem a Bíblia, a evangelização do mundo é impossível. Sem a presença da unção do Espírito Santo no crente, é impossível. Mas Deus nos deu sua palavra e seu Espírito para pregar a mensagem de Cristo a todos em todo lugar. É a Bíblia que nos dá o mandato, a mensagem, o modelo e o poder. Crente, levanta a tua voz em fé e faça a Jesus Cristo conhecido. Acerte que aqueles que Deus prepara entre nós sejam enviados e sustentados espiritualmente, emocionalmente e economicamente. Deixemos de viver para nós e vivamos a Cristo. Então, seja China, ou Brasil, ou França, ou Cuba, ou Venezuela, Guiné-Bissau, ou os países muçulmanos, os países onde não querem que chegue Israel, não entra aqui cristão para pregar. É a atitude do governo. A Áustria, enquanto sejas católico, bem-vindo. A parte disso, não queremos religião no nosso país. Sim, há liberdade de religião, mas não o praticamos. Áustria. Suécia, semelhante, tão liberal, que missionários, se têm filhos, dificilmente podem criá-los naquele ambiente. Para o bem de seus filhos, saem quando chegam a ser adolescentes, porque é tão péssimo o sexo livre naquele país. Podemos olhar em país e a necessidade é tão tremenda. Portugal. Vivemos em paz, vivemos com liberdade total, vivemos entre um povo tão contente com sua tradição, mas tão ignorante das Escrituras. Religiosos, muitos. E não querem saber outra coisa. As necessidades são tão tremendas e em todo lado. Como chegamos a essas nações? Sendo poucos. E a maioria das igrejas com poucos bens.
Deus. Deus é maior que tudo isso. Então, ao ser que a grande comissão é a responsabilidade atual de cada igreja de Cristo e cada crente na igreja, até que Ele volte, é necessário pensar em como é que vamos obedecer e realizar a nossa parte. Na passagem de Romanos 10, 13 ao 17. Vamos ler esta passagem. Romanos capítulo 10, versículos 13 ao 17. Há um padrão. Há um padrão que os enviados e quem envia essas pessoas para realizar essa pregação. Então, Romanos 10, versículos 13 ao 17. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, seja Portugal, seja Porto Alegre, ou Cuba, ou Brasil, ou Guiné-Bissau, China, Venezuela e França, as nossas nações, os Estados Unidos, uma tradição da palavra de Deus, mas o país em geral já recusou a Bíblia e goza daqueles que realmente querem segui-la. Nações que uma vez houve proclamação do Evangelho nelas, mas de faz 1 século, 2 séculos ou mais, não querem nada a ver, não tem nada a ver com cristianismo bíblico. O humanismo secular reina na Europa. E só são os idiotas que insistem na Bíblia. Que tristeza como Satanás tem enganado as nações. Mas há um processo. Deus, para que alguém acredita o Evangelho no Senhor Jesus Cristo e invoca seu nome como o Senhor da sua vida, que se arrepende e acredita na obra do Senhor Jesus Cristo, para que eles abraçam pela fé o Evangelho, não vão acreditar naquele de quem não têm ouvido, não vão ouvir sem que alguém pregue, e não vão pregar se não fossem enviados. Então, há um processo para que alguém acredita no Senhor Jesus Cristo e sua obra redentora. Então, referimos a esta passagem como um modelo com os exemplos do ministério do apóstolo Paulo para a equipa que vai a outras regiões para pregar e começar novas igrejas, tanto para aqueles que enviam
essa equipa. Os exemplos de ministério de Paulo, ele refere às igrejas de Macedônia, que sustentavam sua equipe com fidelidade e como elas participaram no fruto do Evangelho. Os capítulos 8 e 9, 2 Coríntios, Paulo explica o precioso relacionamento com as igrejas de Macedônia, tanto o resultado dos seus sacrifícios no meio de dias muito difíceis. É este exemplo que as nossas igrejas têm tirado o padrão de sustentar missionários pela promessa da fé. Como já mencionei, estamos conscientes que esta frase tem utilizado com outras ideias lucrativas em certas igrejas, mas não queremos perder a verdade e a benção da realidade apresentada nestas passagens por causa dos pecados de outrem. A Bíblia é do Senhor Deus, inspirado por seu Espírito. É para nos transformar, é para nos seguir. É para que nós seguimos ao que nos ensina. Então, que alguém abusa de passagens não deve desviar-nos destas preciosas passagens que o Senhor nos deu. Então, umas ideias que vamos ver desta passagem, 2 Coríntios, capítulo 8, hoje. E logo a semana próxima, vamos continuar a ver estas passagens. Com o propósito, a ideia, como podemos realizar a grande comissão. Nós. Então, primeiramente, em passagem 2 Coríntios capítulo 8, versículos 1 ao 5, vamos ler. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas de Macedônia, como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade, porque, segundo o seu poder, o que ele mesmo testificou, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas assim mesmo cederam primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Há grandes ideias para captar aqui nessa. Então, primeiramente, uma entrega pessoal. Versículo 5 é a chave do relacionamento destas igrejas e a obra missionária. Assim mesmo cederam primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Ao contemplar igrejas ou crentes individuais, há uma realidade, ou não há, da entrega da sua vida ao Senhor. Não podemos só confiar
que alguém diz, eu sou cristão. Eu amo a Jesus. Amém. Queremos acreditar isso, não? Mas a ver. Queremos ver a vida um do outro. Uma entrega genuína. Uma vida curvada perante o Senhor Jesus que serve um ao outro. Que supra as necessidades um do outro. Que tem visão de alcançar os descrentes para o Senhor. É fácil dizer, amo a Jesus. Outra coisa, amá-lo. Não? Então, porque se deram ao Senhor, também deram-se a Paulo e sua equipa pela vontade de Deus. Primeiramente se deram ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. A ordem é essencial. Primeiramente, uma entrega genuína ao Senhor, pessoal. E desta entrega, tornaram a consagrar-se a Paulo e a equipa de evangelistas pela vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é expressa através das Escrituras e a grande comissão encapsula as ordens de marcha para cada igreja e cada crente. Podemos pensar em outra passagem, capítulo 5 de 2 Coríntios, onde diz, de modo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que todas são feitas novas. E logo mais um versículo diz, de sorte que somos os embaixadores em nome de Cristo, como se Deus por nós rogasse, sejam reconciliados com Deus. Então, a responsabilidade, se alguém está em Cristo, se isso é genuíno, se é nova criatura em Cristo, somos os embaixadores do Senhor, rogando ao mundo que sejam reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, a vontade de Deus é expressa através das Escrituras e a grande comissão encapsula as ordens de marcha para cada igreja e cada crente. As igrejas de Macedônia percebiam e consagraram-se a estas ordens. Como resultado, Paulo e sua equipe de evangelistas puderam movimentar-se para pregar de cidade em cidade e ajudar as igrejas já começadas que se encontravam em várias situações muito difíceis. Aquela equipe missionária, por causa de umas igrejas que tomaram ao peito o que chamamos a grande comissão, que primeiramente consagraram-se ao Senhor e logo a essa equipe de missionários, pela vontade de Deus. Assim essa equipe movia-se de cidade em cidade, testemunharam de Jesus Cristo, pregaram o Evangelho e novas igrejas começaram. Porque houve uma entrega pessoal antes de nada, genuína, da parte destes irmãos. Ao seguir, entre estes mesmos versículos 2 e 3, podemos ver esta entrega sacrificial.
lerei outra vez. Como em muita prova de tribulação, houve abundância de seu gozo. Estiveram alegres, não numa situação fácil. Ao contrário, muita tribulação. Estas igrejas foram perseguidas muito também. Não tão mal como em Jerusalém. Mas houve muita perseguição e então muita tribulação estiveram a experimentar. Mas estiveram alegres no Senhor. E como sua profunda pobreza, não só perseguição, os resultados de realmente ser perseguidos, afetou totalmente sua economia. E sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Estiveram a olhar com olhos de fé. Estiveram a esperar no Senhor e suas promessas, que Ele cuidaria deles, se eles cederam pessoalmente e o que tinham às ordens do Senhor. Então, não só esta entrega pessoal, mas uma entrega sacrificial. As igrejas de Macedônia, apesar de ser pobres e perseguidas, voluntariamente consagraram-se à necessidade. Sem uma genuína atitude de entrega sacrificial de tudo que somos e tudo que temos, a grande comissão não se cumprirá. Aquela viúva com Elias só teve um biscoito mais, ou um pãozinho mais. Foi tudo que tinha. E Deus ordenou que Elias, que ela desse ao profeta. Mas é só naquele momento que vemos o que Deus fará. O que Ele fez por ela, por seu filho, tanto pelo profeta. Nestas igrejas, eles não tinham extra para dar, mas porque primeiramente deram de si mesmo ao Senhor, já não eram os donos da sua vida. Reconheceram que o Senhor é o Senhor. Esses irmãos têm necessidade. Se temos tão pouco. E não de tristeza. Voluntariamente com gozo deram. E logo Deus faz só o que Ele pode fazer. Multiplica. De nada o necessário. Então, muitos não querem pisar estas águas. Muitos irmãos na fé não querem pisar estas águas. Abandonam todo o controle da sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Se não me supres, não comeremos. Então, uma entrega sacrificial.
É a falta de tal entrega que limita a chegada do Evangelho e o estabelecimento de igrejas neotestamentárias entre todas as gentes. A falta dessa entrega sacrificial limita o testemunho do Evangelho na nossa comunidade, tanto no mundo inteiro. Mas as igrejas de Macedônia deram-se a essa obra e seu testemunho tem inspirado a muitos crentes através dos séculos. Entre as igrejas do Senhor, graças a Deus, entre as igrejas do Senhor há crentes pobres e ricos que liberalmente dão dos seus bens para que o mundo possa ouvir a verdade de Cristo Jesus. Assim nós somos sustentados. Pastor Daniel, sua família, Norma e eu, esses missionários que mencionamos de vez em vez. Há irmãos, e são pobres, e também há ricos, que dão do céu liberalmente, generosamente, para que haja a pregação através do mundo. Eles acreditam que se o Evangelho não chega a estes povos, perecerão no lago de fogo eternamente. Não é só uma ideia por lá. Não. Sabem a realidade disso. O mundo está perdido. Vai ao lago de fogo. Familiares, queridos, vizinhos, acadêmicos, pessoas que não têm letra nenhuma, sem Cristo vão na condenação. Recebi um muito breve e-mail essa semana de um irmão no estado de Michigan. Quando vi seu nome, lembrei, ele é empresário. Deus o tem abençoado muito. Diríamos, pois é rico. Há outros mais ricos, mas relativamente é rico. Mas ele dá de tudo o que tem. E ele simplesmente esta semana disse, estou a pensar em ti, Norma, estou a orar por vocês, pela obra. Tem dado de si mesmo ao Senhor, primeiramente, e logo o que tem. Não só dinheiro, mas ora por nós. Importa-se que as pessoas ouvem a verdade de Cristo. Graças a Deus por esta passagem de 2 Coríntios 8:9, que nos faz saber das igrejas de Macedônia, porque este testemunho tem impactado a milhares e milhares e milhares de irmãos através dos séculos. Pobres e ricos, para dar do que têm, liberalmente. Sem essa atitude, não cumpriremos a grande comissão. Compartilham no coração de Deus, como é explicado em 2 de Pedro 3:9, onde diz, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Assim eram os irmãos nas igrejas de Macedônia, apesar da sua situação difícil. Também nesta passagem, versículos 6 e 7,
2 Coríntios 8, versículos 6 e 7. De maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundais em fé e em palavra, em ciência, em toda a diligência, em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Aqui nessa passagem compreendemos e há outras passagens que explicam uma entrega parcial da parte da igreja de Corinto. As igrejas de Macedônia tinham uma atitude e a igreja em Corinto teve outra. Então, Tito, parte da equipa de Paulo, Tito era parte da equipa evangelista de Paulo. Em versículos 16 e 17 explicam a sua parte na admoestação à igreja de Corinto. E eu citei lá. Mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois ele aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para vós. Esta admoestação, devo ficar com o que tenho escrito. A igreja de Corinto teve uma entrega parcial que limitava sua eficácia. Parece que eles tinham um foco para si e não para o mundo. Espiritualmente, eles eram míopes e não podiam ver longe. Eles não podiam ver os campos maduros para a colheita, nem agiram para ajudar seus irmãos em necessidade, a não ser uma promessa de ajuda. Então, Paulo envia Tito à igreja de Corinto, porque eles tinham feito uma promessa o ano anterior, para ajudar nessa necessidade. A situação foi que a igreja de Jerusalém foi sob tanta perseguição, não tinham nada. Estiveram literalmente com fome, situações muito difíceis, muitos dos irmãos. E esta igreja, estamos a falar de milhares de crentes que tinham vindo ao Senhor. Até a volta de 20 mil irmãos naquela igreja. Então, muitas pessoas. E a perseguição veio sobre os cristãos lá em Jerusalém. Tremendo. Então ficaram sem necessidades básicas. Paulo e sua equipa queriam ajudar. Estiveram a viajar entre as novas igrejas e mencionaram essas necessidades dos irmãos que tinham enviado o Evangelho a eles, para que eles ouvissem o Evangelho. Tudo começou lá em Jerusalém. Agora, essa primeira igreja está a passar por dias realmente difíceis. E entre as igrejas que ouviram dessa necessidade, as de Macedônia, também em situação semelhante, mas não tão severa. Tinham a atitude de honrar a Cristo e dar além do seu poder para ajudar.
Mas a igreja de Corinto, que não era de Macedônia, Macedônia está na Turquia, Corinto está na Grécia. Acho que estou a pensar bem. Mas são duas áreas distintas. E a igreja em Corinto não tinha a mesma situação que tinha os macedônios. Eles não estiveram a sofrer economicamente, ao contrário, estiveram numa altura de crescimento econômico e sem perseguição. Eles tinham ouvido da necessidade em Jerusalém e fizeram uma promessa econômica para ajudar. Então, mas nunca deram. Fizeram promessa, mas nunca deram. Nenhuma quantia. As outras igrejas iam respondendo como as de Macedônia, mas Corinto, que realmente tinha muito para poder compartilhar, não, só tinham dito, não fizeram nada. Então, Paulo pensa, enviarei Tito para que os irmãos, e ele menciona, têm muita entrega, têm crescido em Cristo, no amor de Cristo, na ciência, no saber das Escrituras, mas também abunda nessa graça. A promessa que fez faça. Foi o trabalho de Tito com a igreja de Corinto. Então, uma entrega parcial. Estiveram a crescer entre si. Estiveram a aprender a amar um ao outro. Tudo isso. Mas só aqui. Nossa igreja, mais ninguém. Logo vemos esta entrega exemplar que Paulo comunica a essa igreja de Corinto. Versículos 8 e 9. Não digo isso como quem manda, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade de vosso amor. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. O exemplo de entrega Paulo tirou do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo corretamente exaltou o exemplo do Senhor Jesus Cristo, a quem cada crente deve render-se. A prova do amor de um crente manifesta-se no quanto se entrega e vive ao Senhor Jesus. O que é que nos importa realmente? O que é que nos importa realmente? A que nos dedicamos em tempo, esforço e propósito? Certamente, como estas igrejas, manifesta-se com os nossos bens e a atitude com a qual os administramos, sejam poucos ou muitos. As igrejas de Macedônia viviam em pobreza e perseguição, mas eram ricos em ser generosos para suprir o que fez falta no ministério da equipa de Paulo.
provaram a sinceridade de seu amor para Cristo. Consideraram as necessidades dos outros mais importantes que suas próprias necessidades. Princípios básicos na vida com Cristo. A carne tem-se que morrer para viver assim. E logo temos uma admoestação. Esta entrega da igreja de Corinto, sua entrega admoestada, versículos 10 ao 15. Nisto dou o meu parecer, pois isto convém a vós, que desde o ano passado começastes e não foi só para praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que, assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento, segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isso para que outros tenham alívio e vós opressão, mas para igualdade. Neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Então, Paulo e sua equipa andavam entre as igrejas, viram as necessidades delas. Ao ver sofrer os irmãos da igreja de Jerusalém por causa da testemunha de Cristo, Paulo comunicava às igrejas da perseguição e das grandes faltas resultantes. Já tinham matado com espada ao pastor Tiago, aprisionado muitos irmãos e tirado a maioria dos seus bens, heranças e terras. Foi uma situação semelhante ao que ouvimos quanto à China hoje em dia. As igrejas de Macedônia estiveram numa situação semelhante a Cuba ou Guiné-Bissau, com grande falta das coisas básicas e um governo dominante, mas ainda conseguiam alimentar suas famílias e viver na esperança da volta de Cristo. A igreja em Corinto esteve numa altura de liberdade e crescimento econômico. Não lhes tinha tocado a perseguição ainda. Ao fazer saber à igreja de Corinto da situação em Jerusalém, a igreja reagiu com uma promessa econômica para ajudar aos irmãos em Jerusalém. Essa prontidão de ajudar foi testemunhada por Paulo e sua equipa às outras igrejas e criou uma compaixão nos corações nas igrejas de Macedônia, que estavam a viver os efeitos de uma sociedade opressiva e pobreza resultante. As igrejas de Macedônia responderam logo com uma oferta enorme de amor, muito mais do que Paulo tivesse esperado. A situação em Macedônia foi péssima, mas os irmãos deram além do seu poder. Ao conhecer as diferentes situações das igrejas, Paulo foi motivado pelo Espírito Santo a lembrar a igreja de Corinto da sua promessa de um ano e pedir seu cumprimento para que as outras igrejas foram estimulados a ouvir sua
ao ouvir da sua promessa, não sentissem que era apenas uma manipulação da equipa de evangelistas. Paulo utilizou esta promessa da igreja de Corinto, utilizou como um exemplo às outras igrejas, como eu estou a utilizar esta passagem para convosco. Ou seja, esses irmãos já prometeram um X enorme. Este estimulou aos outros irmãos a pensar o que podemos também nós fazer. Os macedônios responderam como aquela viúva com Elias. Aqui está tudo. E há ministérios que tomam esses exemplos para lucrar. São exemplos verdadeiros de fé. Viver pela fé, em vez de raciocínio. Mas não são para ser manipulados por ninguém. Para que alguém lucre disso. É para que a palavra de Deus seja espalhada. Não queremos perder a realidade que nos foi apresentado por nossos irmãos nesses domingos de missões. Entre nós, nesses domingos. Há necessidades tão enormes de levar a verdade de Cristo a terras à volta do mundo. Governos opostos, religiões opostas, tradições opostas, acadêmicos opostos, economias em ruim, ambiente de desespero e o surgir de um governo mundial que considera o cristianismo o inimigo número 1. Fazem da nossa geração uma altura na qual a necessidade é maior que nunca. Acrescenta a tudo isso uma atitude entre cristãos de não considerar a grande comissão o propósito atual das igrejas. Então, menos pessoas a consagrar-se para ir a estas nações, para pregar e começar igrejas, e à vez menos irmãos nas igrejas dispostos a ser como os irmãos de Macedônia, em dar além do seu poder para suprir as necessidades urgentes. Não queremos ser assim. Mas seguir a admoestação de Deus e queremos obedecer com as nossas vidas e bens. Queremos viver a Cristo e morrer a nós mesmos. Isso é a admoestação da palavra de Deus a nós. E tudo luta em contra. Nossa carne, nosso raciocínio, certamente a filosofia das pessoas à nossa volta. Que ridícula ideia. Temos expressado isso várias vezes através do tempo, mas o mundo considera ridículo abandonar-nos a esta comissão com tudo o que somos. Que fanática ideia! Amém. Não é tão mal ser fã de Sporting ou
Real Madrid ou Benfica e gastar muito dinheiro. Mas é isso. O que é isso? Poupa para uma boas férias ou um novo carro e todos queremos. Sim. Qual é o propósito da minha vida? A que me entrego? A demonstração da palavra de Deus é que já não vivo eu, mas que Cristo vive em mim. E o que agora vivo na carne, o vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Tudo luta contra isso. Esses irmãos de Macedônia são um exemplo do que pode ser na vida de uma igreja. Pode tirar no lixo toda aquela influência à nossa volta e exaltar o Senhor Jesus Cristo no seu coração. E dizer, eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. Usa o que tenho. E acreditando isso, falhamos em tanto. Sim. Mas qual é o propósito da nossa vida? Genuinamente. Queremos continuar a pensar nesta porção também na semana próxima. Porque queremos chegar a um domingo e quero esperar até que chegue o pastor Daniel. Que juntos, se há vontade entre nós, façamos uma promessa de fé individual, como temos feito em tempo passado. Luís Miguel, tu lembras? Mas para que podemos, a palavra expandir, é a palavra certa? Nossa visão, nossa participação com mais outro missionário, o mundo vai ao inferno. E se não houve no Evangelho, não tem esperança nenhuma. É igual com nossos vizinhos aqui. Se não saímos da porta e vamos a eles e abrir a boca em amor, esperando no Senhor para dar fruto, vão ao lago de fogo. É a realidade. Então, como igreja, o que podemos fazer? Queremos continuar nessas ideias. Ok? Obrigado pela paciência. E que Deus faça a sua vontade na nossa meio e que congrega nossos irmãos. Que sejamos juntos no nosso desejo. Okay. Pai, obrigado por tua fidelidade com cada um de nós. Queremos honrar-te. Queremos obedecer-te. Ajuda-nos, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.